Olá, gente. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre análise combinatória, né? Lembrando que análise combinatória ela vem de analisar e combinar elementos, né? E dentro desse conteúdo a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fatorial, certo? O que é esse fatorial? Eu já vou dizendo a você que o fatorial ele é representado por um símbolo, um símbolozinho que no português é chamado de ponto de exclamação e na matemática nós chamamos ele de fatorial. Então, como é que a gente vai utilizar esse fatorial? Vamos ver aqui, ó. Considere n pertencente ao conjunto dos números naturais, com n maior igual a 2. Definimos como fatorial de n, indicado por n exclamação. A gente lê n fatorial ou fatorial de n. O produto de n, pois por seus antecessores naturais até o 1. Ó, gente, aqui está dizendo que n é um número qualquer. Mas esse número, ele precisa ser um número natural, certo? Não pode ser um número diferente disso. Então, veja, eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, se aqui vocês verem, certo? Lá na matemática, um número 5, por exemplo, uma exclamação na frente, a gente lê 5 fatorial. Como é que a gente vai resolver isso, dar o resultado disso? Fatorial de um número é esse mesmo número multiplicado pelos seus antecessores até o 1. Quem são os antecessores de 5? 4, 3, 2, 1, certo? Depois de multiplicar o mesmo número pelos seus antecessores, você dá o resultado da multiplicação. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, 120 é o resultado de 5 fatorial, ou fatorial de 5. Ok? Mas aí vai ter algumas situações em que não vai aparecer números, vai aparecer só letra. Pode ser X ou pode ser N, como está sendo representado aqui no nosso conceito, certo? E aí, para eu responder, como é que eu vou fazer quando vier letra e não número, né? Como é que a gente responde? Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui n fatorial, né? Como é que eu vou saber o resultado disso? Né? Como é que eu vou responder? O fatorial de um número não é esse número multiplicado pelos seus antecessores? Então, perceba aqui uma coisa. Quando eu estava calculando o fatorial de 5, 5, né, o seu antecessor, o primeiro antecessor de 5 é 4. Ou seja, é esse número 5 menos 1. Não é isso? 5 menos 1. 3, que é o próximo antecessor, é 5 menos 2, não é isso? 2, que é o próximo antecessor de 5, é 5 menos 1. Não é isso, gente? Então, com o n acontece da mesma maneira. Para eu resolver isso aqui, eu vou pegar o n, certo? Vezes seus antecessores. Quem seria o primeiro antecessor de n? N menos 1. Porque n é um número qualquer, eu não sei que número é esse. Vamos dizer que n fosse 7. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. Entenderam? Então, a gente vai representando pelas letras, ó. N vezes, quem é seu antecessor? N menos 1. Quem é o próximo antecessor? N menos 2. O próximo? N menos 3. E assim por diante. E quem viria aqui antes do N? Antes do N, quem seria o número aqui antes dele? Ó, do 5 aqui, quem viria antes do 5 seria o 6, não é isso? Então, seria 5 mais 1, não é verdade? Para poder dar 6 aqui, ó. E antes do 6 é 7, que é o mesmo que 5 mais 2, certo?
para poder dar 7. Então, antes desse n, poderiam ter outros números também. No caso, seria quem? N mais 1, N mais 2, N mais 3 e assim por diante. Ok, gente? Eu já estou mostrando isso aqui a vocês porque nós vamos chegar em algumas situações que vai envolver essas letrinhas também. Ó, uma coisa importante a gente destacar aqui, ó, que a gente também define da seguinte maneira: quando vier um fatorial, o resultado disso, por regra matemática, é igual a 1, certo? 1 fatorial é 1. E 0 fatorial também é 1. Isso é por regra, certo? Fica definido isso aqui. Algumas atividades resolvidas aqui vamos fazer para que vocês entendam melhor. Ó, aqui a gente tem uma fração de fatoriais, né? Como é que eu vou resolver essa fração? Eu posso simplesmente pegar esse 10 e multiplicar ele pelos seus antecessores até o 1, ou eu posso fazer com o 10 e com o 8, do mesmo jeito. Faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até o 1, com 8 também. 8 vezes 7 vezes 6, depois multiplica os de cima, multiplica os de baixo e por último divide, dá o resultado. Mas aí a gente vai encontrar para essas multiplicações um resultado bem alto, certo, gente? Então, existem algumas regras que podem facilitar para a gente não ter que fazer cálculos tão altos de multiplicação. O que é que a gente faz? Quando eu tenho uma fração assim, com dois números fatoriais, eu começo a fatorar, a resolver o fatorial do maior. Quem é o maior aqui? O 10, né? Então, quando eu estiver fazendo o fatorial de 10, eu vou chegar no 8, não vou? 10 vezes 9 vezes 8. Chegando no 8, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar. Como eu não vou resolver até o 1, eu parei no 8, aí eu repito o símbolozinho de fatorial. Eu só posso retirar ele quando eu chegar até o 1. Por que que eu fiz isso? Por que que eu só fui até o 8? Porque esse 8 aqui é igual a esse outro 8 de baixo aqui da fração. Então, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou cancelar, porque são iguais. Então, sobrou o quê? Sobrou 10 vezes 9. Multiplicando 10 vezes 9, igual a 90. Está resolvido a nossa questão. Se a gente fosse fatoral de cima e de baixo, a gente ia chegar em resultados altos, bem altos. Depois ia ter que dividir para chegar nesse mesmo 90, certo? Ó, nessa letra B aqui, nesse caso, a gente não vai poder fazer isso, porque a gente tem uma soma aqui no denominador, certo? Se essa soma não tivesse aqui, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz nessa da letra A também. Eu ia resolver o 5 e ia parar no 3, ó, certo? Mas como tem essa soma no meio, eu não posso fazer. Então, vou ter que resolver cada um até o final. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui embaixo eu tenho 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Repete o sinalzinho de mais. Quem é o 3 fatorial aqui? 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Aí agora a gente multiplica, ó. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. 2 vezes 1, 2, repete o sinal de mais, aqui dá 6, certo? 120 dividido por 8. Então, a resposta vai ser, ó, 120 dividido por 8, 1 vezes 8 sobra 4, 40, 0. A resposta aqui é 15, ok? Pronto, vamos aqui para uma próxima situação aqui diferente. Simplifique a expressão. A gente tem essa expressão aqui, ó. N mais 1 fatorial sobre N menos 2 fatorial. Aí, veja, qual é a sequência, né, que a gente vai utilizar aqui para responder.